Em 1930, Curitiba passou por um momento de terror, ao assistir em plena luz do dia um assalto à mão armada que foi seguido de assassinato em ação orquestrada pela dupla João Papsi e Rodolfo Kinderman. Os dois jovens eram imigrantes europeus e tinham chegado há poucos anos na cidade, quando decidiram roubar o lucro do dia coletado nas estações próximas da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. O crime, que era para ser apenas um assalto, acabou se tornando o assassinato de um dos mais antigos funcionários da aviação. Assim, após alguns dias do ocorrido, a dupla decidiu se mudar para Porto Alegre, onde, um ano depois, cometeu o mesmo delito. Levantando algumas suspeitas na capital gaúcha, decidiram voltar a Curitiba. No entanto, não contavam que a nova paixão de Rodolfo os entregaria para a polícia. Para saber mais sobre a história que facilmente poderia ter se tornado um filme, fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. No dia 25 de fevereiro de 1930, a população curitibana vivenciou um dia de terror ao assistir em plena luz do dia o assassinato de Egídio Piloto. Essa tragédia não era comum para a capital paranaense, que naquele momento tinha cerca de 100 mil habitantes. E mesmo com importantes avanços na urbanização e na modernização, ainda era uma cidade pacata com muitas paisagens rurais. Egídio Piloto era um dos mais velhos e respeitados funcionários da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. E no momento do crime, caminhava junto ao guardião, Vani Borges, pela rua Barão do Rio Branco. Egídio era o tesoureiro da companhia e, após um dia de trabalho arrecadando o lucro das estações de trem da região, ele e Vani carregavam uma maleta cheia de dinheiro para entregar ao escritório da empresa. Assim como todas as outras vezes que fizeram este trajeto, estavam tranquilos, pois era uma rota normal. Foi quando, de repente, surgiu um homem de um carro estacionado e, com o uso de um cacetete, deu uma pancada na nuca de Vani, roubando a maleta de suas mãos. O meliante correu para o mesmo carro que estava ali esperando. Foi quando o Egídio tentou segui-lo e levou um tiro no peito do outro suspeito que estava aguardando no banco da frente do automóvel. Com os dois trabalhadores caídos, os criminosos aceleraram sentido Rua Pedro Ivo e sumiram de vista. Foi apenas algumas horas depois que a polícia encontrou o carro abandonado entre as ruas Visconde de Guarapuava e Bento Viana. Descobriram que o carro, um Chevrolet, era roubado e tinha a placa de São José dos Pinhais, mas estava alterada com um esmalte branco. Dentro do automóvel foram encontrados alguns papéis sem importância, a maleta roubada, mas vazia, e o cacetete usado no crime. A população curitibana estava horrorizada com tamanha violência. E após o falecimento de Egídio no hospital, na madrugada seguinte ao crime, a polícia e a imprensa local passaram a se dedicar praticamente a este caso. De acordo com a historiadora Amanda Tortato, sabemos que a polícia seguiu diversos rastros falsos, interrogou inúmeras pessoas e prendeu inocentes, mas o mistério continuou a atormentar Curitiba. E foi apenas depois de um ano que os criminosos João Papsi e Rodolfo Kinderman foram descobertos. Podemos dizer que o capítulo final dessa história começou em 22 de janeiro de 1931, quando Porto Alegre testemunhou a ocorrência de um crime muito similar
no centro de sua cidade. Na manhã daquele dia, Arthur Fonseca, funcionário da mesma aviação férrea, transportava uma maleta com o lucro obtido de diversas estações para a tesouraria da empresa, localizada na Rua Voluntário da Pátria. Naquele período, esta via já era uma das mais movimentadas da capital gaúcha e, novamente, em plena luz do dia, os criminosos estacionaram um carro próximo a Arthur, que levou um golpe no ombro e teve a maleta arrancada de suas mãos. Ao se dar conta da situação, o guarda ferroviário José Goulart Santana, que também estava próximo ao local, tentou impedir o crime e levou um tiro que o derrubou. Na confusão, Arthur se recuperou e tentou correr atrás dos criminosos, mas também foi atingido e teve a sua vida encerrada no mesmo instante. Igualmente ao que aconteceu em Curitiba, os criminosos fugiram e abandonaram o carro roubado no Morro do Menino Deus. No entanto, dessa vez não foram tão cuidadosos e deixaram várias pistas sobre as suas identidades, principalmente no roubo do carro. João e Rodolfo tiveram que fazer 5 tentativas para conseguir roubar um automóvel e só conseguiram quando combinaram uma corrida com o motorista Boaventura dos Santos. No meio do percurso, a dupla pediu para que Boaventura descesse a fim de comprar cigarros em um armazém. Quando o motorista se afastou, eles assumiram a direção e aceleraram para a Rua Voluntários da Pátria. 5 dias após a morte de Arthur Fonseca, Rodolfo fugiu para Paranaguá e João esperou mais uma semana para encontrar seu cúmplice naquela cidade. Após se reencontrarem no litoral paranaense, os 2 homens foram a Curitiba junto com Marta, a nova namorada de Rodolfo, e ali alugaram uma casa na Rua 7 de Setembro. Até esse momento, apesar de levantarem algumas suspeitas na vizinhança, devido a seus horários de trabalho nada usuais, a dupla não tinha sido descoberta. Além do que, eles sempre estavam muito elegantes e passavam a impressão de pertencerem à alta sociedade curitibana. João e Rodolfo imigraram da Europa para o Brasil junto de seus familiares em um navio que partiu da Áustria em direção ao Porto de Santos, no ano de 1927. Os 2 se conheceram e se tornaram amigos ao longo dessa viagem, mas chegando ao novo país, se separaram quando cada família foi para uma fazenda diferente no interior paulista. A família de Papsi, primeiramente, se estabeleceu em Sorocaba, no entanto, ficou apenas 3 meses na cidade e logo partiu em direção a Curitiba. Chegando na capital paranaense, João se empregou na companhia Força e Luz. Meses depois, Rodolfo também decidiu ir a Curitiba e logo se encontrou com um amigo, o convidando para trabalhar na compra e venda de pedras preciosas. Quanto a Marta, poucas são as informações sobre ela. Apenas se sabe que também era imigrante e que, além de Rodolfo, tinha outro amor, com quem se encontrava às escondidas. E foi Marta, envolvida entre seus 2 amores, que denunciou a dupla de criminosos. De acordo com os jornais do período, Rodolfo estava profundamente apaixonado e pretendia se casar com Marta. Por isso, decidiu que deveria confessar todos os seus crimes para ela. Afinal, Marta deveria saber a verdade sobre seu futuro marido. Ele também planejava assaltar o Banco do Brasil e por isso mandou sua amada partir para a casa de seus pais, em São Paulo, onde a encontraria após o sucesso do assalto. A confissão e o plano, no entanto, vieram junto de uma ameaça de morte caso Marta contasse para alguém. Assustada, Marta ligou para seu amante e contou todo o segredo. Os 2 decidiram que Marta fingiria aceitar a proposta de Rodolfo, mas pararia em Ponta Grossa,
enquanto ele denunciava a dupla para a polícia. A identidade do amante misterioso de Marta nunca foi revelada. As únicas informações que se tem é que este homem era um esportista famoso, filho de um dos grandes industriais da cidade de Curitiba. Com o plano confirmado, o jovem encontrou o capitão-chefe da polícia e fez a denúncia, enquanto Marta desembarcava em Ponta Grossa. E lá, chegando, contou tudo o que sabia sobre os crimes para o delegado Miguel Zacarias. Descobrindo a história, a polícia rapidamente cercou a residência na rua 7 de setembro e prendeu a dupla. João Papsit confessou os crimes e os dois foram encaminhados para o presídio do AU. Essa história, no entanto, não acaba por aqui. Presos enquanto esperavam o julgamento, no dia 17 de maio de 1931, João e Rodolfo lideraram a primeira rebelião da história do presídio do AU. De acordo com os jornais daquela época, a movimentação começou em um domingo, bem cedinho, quando perto das 7 horas da manhã, João apunhalou o porteiro da prisão e roubou as suas chaves. Assim, os detentos invadiram o alojamento dos guardas que estavam de folga. Ali, roubaram suas armas e atiraram contra os policiais. O enfrentamento durou cerca de 40 minutos e a capital curitibana passou por mais um dia de terror com diversos caminhões de bombeiros e militares em altas velocidades cruzando o centro da cidade, enquanto os jornalistas iam dando as notícias de primeira hora. Dias depois, Papsit deu a seguinte entrevista para a Gazeta do Povo, abre aspas, "O que sucedeu era inevitável. Estamos cansados de sofrer maus tratos. O senhor não pode imaginar o que é isso aqui. Creio que não existe inferno igual." Fecha aspas. Após algumas semanas, o próprio delegado de Segurança Pública entregou um relatório informando que o sistema penitenciário de Curitiba era frágil e insuficiente. Este episódio acabou parando nas telas de cinema da capital paranaense, quando João Batista Groff produziu o cinejornal A Revolta da Penitenciária. Após a rebelião, Papsit ainda tentou fugir 2 vezes. Na primeira foi encontrado 4 dias depois na região de Contenda, e na segunda foi detido logo nos primeiros minutos. Com o avanço do processo, o julgamento foi anulado em Curitiba devido à comprovação de que Papsit era menor de idade na época de seu crime. No entanto, a justiça porto-alegrense ainda aguardava pelos dois. Foi dessa forma que Papsit e Kinderman foram transferidos para a capital gaúcha e lá foram recolhidos na Casa de Correção, onde aguardaram o julgamento pela morte de Arthur Fonseca. Na Casa de Correção, Kinderman ficou gravemente doente e, de acordo com os jornais do período, se recusou a receber medicamentos, vindo a falecer em outubro de 1937, vítima de febre tifoide. Papsit passou sozinho pelo julgamento no final do ano de 1939 e, em primeira instância, foi declarado inocente por 4 votos contra 3. O promotor manifestou interesse em interpor apelação. No entanto, de acordo com a historiadora Amanda Tortato, não foram encontradas mais informações sobre o desenrolar do processo. Foi apenas em 1953 que os jornais curitibanos voltaram a noticiar o nome do João Papsit, com a manchete, abre aspas, "Retorno de um gangster de 1929", fecha aspas. De acordo com as informações, João teria prestado contas à Justiça Gaúcha e então retornado a Curitiba para cumprir o restante de sua pena. Ao que tudo indica, mesmo com a argumentação de sua minoridade, ficou ao menos 2 décadas na prisão. João Papsit e Rodolfo Kinderman ficaram conhecidos por muitos como os primeiros gangsters de Curitiba.
Seus crimes, além de aterrorizarem as duas maiores cidades do sul do país, apresentaram todos os elementos dignos de uma história de cinema, com 2 roubos, 2 assassinatos e uma paixão que acabou em traição. Os jornais da época divulgaram inúmeras matérias verdadeiras e falsas sobre a dupla, que ganhou até mesmo um romance intitulado As Façanhas de Papset e Kinderman. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre esta curiosa memória paranaense. Você já sabe, a gente se vê no próximo episódio e a história em tudo que vemos. Um abraço e até lá!